Boa tarde a todos e a todas. Vamos prosseguir hoje com o nosso estudo do Tao Te Ching, de Lao Tzu, na tradução de Richard Wilhelm, também autor do texto introdutório. Vamos ler mais alguns trechos desse texto antes de iniciarmos a leitura e análise de fragmentos do Tao Te Ching. Escreve Richard Wilhelm: todo o saber e o conhecer são diretamente condenados como insuficientes por Lao Tzu. Poderíamos pensar que isso conduziria, forçosamente, à negação abstrata do mundo, mas não é esse o caso. Há, antes, no fundo de tudo, a ideia de que, onde a aparência cessa, o ser verdadeiro e oculto, que é eterno e está além da mudança passageira da ilusão dos sentidos, pode ser discernido de maneira mais clara e pura. Por esse motivo, o que Lao Tzu pretende não é o reconhecer, mas o contemplar a iluminação interior. O fato de essa contemplação não ter nenhuma relação com as visões ascéticas e que Lao Tzu aprova plenamente o cuidado com o corpo e os ossos, isto é, com o que é necessário à existência corporal, é uma comprovação que resulta da leitura de um grande número de trechos, ver seções 12 e 3 do Tao Te Ching. Essa iluminação interior conduz por si mesma à simplicidade, cujo exemplo mais belo é a criança, que ainda não foi impelida pela confusão da avidez. Dessa forma, a índole humana constitui uma unidade coerente que se volta para sempre para o seu interior, cuja atividade se executa espontaneamente e dentro da qual toda manifestação, num sentido, encontra de imediato a sua complementação no seu oposto, de forma tão precisa como no mar. Cada onda tem o seu correspondente côncavo. Essa harmonia de compensação também não sofre a influência do nascimento e da morte. Ela traz a vida eterna que ultrapassa a morte. Nesse ponto, a perseguição das ideias de Lao Tzu leva imperceptivelmente ao encontro de um princípio metafísico, o Te, que faz parte do título do livro, Tao Te Ching. O Te significa a vida, porque, segundo Lao Tzu, a vida nada mais é do que o ser humano que atua espontaneamente e é idêntico ao centro do mundo. Nisso, é muito importante a espontaneidade da atividade, que é o maior mistério da vida. É verdade que, do ponto de vista individual, essa espontaneidade parece ser negativa. O indivíduo se reprime, não vive a si mesmo, mas se deixa viver, está sendo vivido, ver a seção 50. Daí a ênfase posta na não-ação, ou Wu-Wei. Esta não-ação não é o mesmo que inatividade, mas absoluta receptividade àquilo que emana do fundo metafísico do indivíduo. Vamos abrir aqui um parênteses. Podemos comparar a ideia de Wu-Wei, do taoísmo,
com a ideia de Karma Yoga, do hinduísmo. No hinduísmo, todas as ações de um indivíduo, de um yogi, né, de um devoto, não são motivadas por interesse próprio. Todas as ações são oferecidas à divindade e à coletividade. Então, se eu executo um determinado trabalho, os frutos desse trabalho são oferecidos a Krishna, por exemplo, ou eu distribuo a riqueza produzida pelas pessoas que necessitam dessa riqueza. As ações não são egoístas, não são motivadas por interesse próprio. Do mesmo modo, no Wu Wei taoísta, eu ajo pelo não agir. A minha ação é natural, simples, espontânea, desapegada. É ação sem ego. Não significa não fazer nada. Significa agir de maneira desapegada. Continuando. Essa vida é boa, porque mostra em cada momento e situação a atitude adequada. Ver seção 8. Seu poder baseia-se justamente no fato de oferecer em cada situação o complemento necessário. Para os bons, ela é boa. Para os que não são bons, também é boa, porque dá a cada um o que lhe falta para a sua complementação. Essa complementação é algo que se deixa oferecer sem qualquer conflito. É, por assim dizer, o preenchimento de um lugar vazio. Mas, justamente porque essa complementação é concedida, aquele de quem emana é, por si mesmo, superior. Assim, enquanto o bem é, para Lao Tzu, um conceito de alternância que não se permite fixar de uma vez por todas, devendo, ao contrário, adaptar-se a cada caso particular, tudo que é colocado de modo unilateral está submetido, ao mesmo tempo, à lei da inferioridade. A virtude mais elevada que queremos afirmar e impor é também a inferioridade, porque representa sempre apenas um único lado do necessário par de opostos. A unilateralidade é necessariamente inferior. O que Lao Tzu considera superior é essa dualidade, né? Como se manifestam e podem ser consideradas as coisas. Assim que no mundo, todos reconhecem o bem como bem. Com isso, já se constitui o não bem. Por isso, a vida que queremos impor, mediante medidas preventivas, como algo positivo, é uma vida inferior, mesmo quando se manifesta como altruísmo, justiça ou moral. Estamos diante de uma filosofia da vida tal como encontraremos, por exemplo, no âmago da tragédia, e como Hegel especialmente a definiu. No Tao Te Ching, o homem que agora personifica em si essa vida é o homem, por assim dizer, ideal. É chamado sempre de Shong Zhen. Traduzimos essa expressão como sábio, que podemos comparar ao homem perfeito do confucionismo. O sábio taoísta também é chamado de imortal. Seja como for, ela se refere ao indivíduo que, postergando suas inclinações
casuais e seus desejos, corresponde plenamente ao princípio da vida, está harmonizado com ela. Esse indivíduo não vive a si mesmo, nem procura nada para si, mas permite que, no seu interior, a vida chegue a se efetuar. Ele está plenamente irmanado ao universo, à natureza, às ações à sua volta. Ele está em plena harmonia com o todo. Ao acompanhar essa espontaneidade, atingindo mais um degrau além do humano, chegamos ao sentido, ou tal, vida, tal, caminho, King, ou Jing, livro clássico. Assim como a vida é a espontaneidade no homem, do mesmo modo, o tal é a espontaneidade absoluta no mundo. Ela é diferente de todas as coisas e escapa a qualquer percepção sensorial. Nesse sentido, também não entra na esfera da existência. Ela é anterior à existência, como veremos em breve na leitura do primeiro fragmento do Tao Te Ching. Lao Tzu atribui a ele, repetidas vezes, a qualidade de não ser ou de vazio. Para não interpretar erroneamente essas expressões, deve-se levar em conta que o negativo na vida mental chinesa representa papel diferente do que desempenha na vida mental europeia. Para o chinês, ser e não ser são opostos, mas não contraditórios. Comportam-se, de certo modo, como sinais de positivo e negativo na matemática. Nesse sentido, o não ser também é uma expressão puramente privativa. Muitas vezes poderia ser mais bem traduzida por ser para si mesmo, em oposição a existir. O tal está no interior de todas as coisas, mas não é ele próprio uma coisa. Por isso, a sua ação é também essencialmente qualitativa. Temos uma analogia disso no conceito das leis da natureza. Em todos os fenômenos, a lei natural se manifesta, sem se intrometer, a partir de fora, no curso dos acontecimentos. Da mesma forma, em todo evento, o sentido de Lao Tzu é onipresente. Pode estar à direita e à esquerda, mas não se esgota em nenhum evento. Resta ainda mencionar que a eternidade do tal baseia-se no fato de que todos os seus movimentos retornam para o interior de si mesmo. Através dele, anulam-se todos os antagonismos, porque estes se compensam mutuamente, convertendo-se cada movimento no seu oposto. Esta é uma diferença importante entre a dialética taoísta e a dialética marxista, por exemplo. No materialismo histórico dialético, nós temos duas forças em oposição, e a síntese dessa oposição, desse conflito, será a vitória de uma dessas forças e a derrota de outra, como acontece na luta de classes. Já na dialética taoísta, a oposição não significa conflito e não significa que um dos elementos envolvidos irá eliminar o outro. Os opostos no taoísmo são complementares, eles interagem e da sua interação surgem as 10.000 coisas.
o ponto de partida da filosofia de Lao Tzu é a unidade. Nesse sentido, ela é monista, como, aliás, todo o pensamento chinês e grande parte do pensamento oriental. Nessa unidade, os opostos são ainda indivisos e sem distinção. Ela é a mesma coisa que se costuma designar como o não-princípio, situado anteriormente ao princípio dos princípios. Ele é o um que produz o dois, que produz o três, que produz as 10.000 coisas, a variedade dentro da unidade. Bom, aqui são algumas das observações, né, feitas pelo Wilhelm, que conclui o seu texto dizendo: o taoísmo posterior cultivou, como essa série de ideias, especulações bastante extensas, que chegam, em parte, até a formulação de fantasias extravagantes, que são estritamente ligadas às tentativas alquímicas de descobrir o elixir da vida eterna, ou às aspirações ascéticas de concentrar, mediante todo tipo de exercícios físicos, as energias vitais dentro de si, de tal forma que o corpo físico se tornasse imortal. Aqui ele se refere a várias formas de alquimia e de yoga taoístas, desenvolvidas séculos após o desaparecimento de Lao Tzu. Mesmo exercícios atuais, como o Tai Chi Chuan, o Qigong, formas de meditação taoístas, são derivados dessa filosofia, embora tenham sido elaborados muito tempo depois. Assim também, o chamado taoísmo popular inclui uma série de divindades, de rituais, de liturgias, de amuletos, de exorcismos, de práticas de necromancia, de espiritismo e várias outras manifestações que pertencem ao chamado taoísmo popular, que é a religião tradicional, né, da China antiga, de Taiwan e de outras comunidades chinesas que vivem fora da China. Esse taoísmo popular é uma religião devocional que se confunde com práticas mágicas, ritualísticas e esotéricas. O que não iremos estudar aqui, já que o nosso escopo é a filosofia de Lao Tzu, de Chuang Tzu e de outros autores, muito anteriores ao surgimento dessa religião taoísta. Vamos ler, então, alguns fragmentos de Lao Tzu, ou Lao Tzu, na tradução para o português, feita a partir da versão para o alemão de Wilhelm, que traduziu os ideogramas do chinês para o alemão. Bem, primeiro fragmento. O tal que pode ser pronunciado não é o tal eterno. O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Ao princípio do céu e da terra, chamo não ser. À mãe dos seres individuais, chamo ser. Dirigir-se para o não ser leva à contemplação da maravilhosa essência. Dirigir-se para o ser leva à contemplação das limitações espaciais. Pela origem, ambos são uma coisa só,
diferindo apenas no nome. Em sua unidade, esse um é mistério. O mistério dos mistérios é o portal por onde entram as maravilhas. O Tao Te Ching é escrito na forma de vários fragmentos ou poemas de conteúdo filosófico. Vamos reler algumas frases e discutir alguns conceitos. O Tao que pode ser pronunciado não é o Tao eterno. O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Estas definições nos fazem lembrar do conceito budista de Shunyata, que é o vazio, a eternidade no seu sentido pleno e absoluto, e que exatamente por ser algo ilimitado, sem nome, sem forma, não pode ser proferido ou representado de qualquer maneira. É um conceito que escapa à razão humana e escapa às possibilidades de representação e de racionalização. Assim como o Brahman do Vedanta hindu, que é definido como Sat Chit Ananda, sabedoria, eternidade e bem-aventurança. Embora Brahman também transcenda o sentido dessas palavras. Brahman é Deus no sentido impessoal, sem nome, sem forma, sem atributos, sem personalidade. Desse modo, o Tao de Lao Tse equivale ao Shunyata budista e ao Brahman hindu. Ao princípio do céu e da terra, chamo não ser. A mãe dos seres individuais, chamo ser. Esses versos são aparentemente enigmáticos. Uma das possibilidades de leitura e interpretação é a seguinte: não ser equivale ao Wuxi, e ser equivale ao Tai Chi. O que é o Wuxi? É o círculo vazio, é o Tao que não se manifestou, é o Tao anterior à criação do par de opostos, de Yin e de Yang. Então, Wuxi é o vazio absoluto, é Shunyata. Mas dentro desse círculo branco, desse círculo vazio, surgem dois campos. Um campo branco com um pontinho preto e um campo preto com um pontinho branco. Este é Wuxing, o Tao, já manifesto como Tai Chi, que é o princípio de todas as coisas. Dessa dualidade vão surgir os 4 desenhos, como vimos na primeira aula. Dos 4 desenhos surgirão os 8 trigramas. Dos 8 trigramas, os 64 hexagramas, que são todas as possibilidades de manifestação de energia e de movimento no universo. Dizendo de outro modo, o 0 gerou o 1. O 1 gerou o 2. O 2 gerou o 3. E o 3 gerou as 10.000 coisas. 0 é o Wuxing, o círculo vazio, o Tao anterior à criação. O 1 é o Tai Chi, que já surge com uma dualidade, que é o 2, o Yin e o Yang. Yin e Yang criaram o céu, o homem e a terra. E da interação entre essa tríade, entre os elementos dessa tríade,
surgem as 10.000 coisas, ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos. Podemos lembrar também do Evangelho segundo São João, que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra de Deus é igual a Deus. E por meio dessa palavra surgem o dia, a noite, os mares, as terras, o céu, o homem, enfim, as 10.000 coisas, tal como é relatado no livro do Gênesis. Voltando ao texto. Dirigir-se para o não ser, ou seja, o tal não manifesto, leva à contemplação da maravilhosa essência. A essência é esse algo invisível, sem forma, sem nome, que está dentro de tudo e fora de tudo, como dizem os Upanishads. Dirigir-se para o ser leva à contemplação das limitações espaciais. O ser significa o mundo da existência. Tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, cheiramos, tocamos, sentimos, tudo que pode ser pensado, enfim, tudo que é apreendido pela mente e pelos 5 sentidos. O mundo dos fenômenos, que é mutável, temporário e perecível, como concordam tanto o Vedanta hindu quanto o budismo e o taoísmo chinês. Pela origem, ambos são uma coisa só, diferindo apenas no nome. Em sua unidade, esse um é mistério. O mistério dos mistérios é o portal por onde entram as maravilhas. Esse trecho final, talvez o mais enigmático, é também o mais rico. Pela origem, ambos são uma coisa só. O tal no sentido pleno, absoluto, anterior à criação, e o tal manifesto, diferindo apenas no nome. Esse verso, diferindo apenas no nome, nos faz lembrar do Prajnaparamita budista, que diz que o Sansara é o Nirvana e o Nirvana é o Sansara. Como assim? O Nirvana não é a extinção do sofrimento, a iluminação, o fim da vida na miséria material, e o Sansara não é o ciclo de repetidas reencarnações? De um ponto de vista relativo, sim. Quando nós racionalizamos as coisas de acordo com uma mente racional, é desse modo. Porém, num sentido absoluto, visto a partir de quem já atingiu a iluminação, o que não é o nosso caso, não há diferença nenhuma entre inferno e paraíso, entre nirvana e sansara, porque tudo é um, tudo é uma única coisa, tudo é Brahman, só Brahman existe, como diz um dos Upanishads. Tudo aquilo que não é Brahman não existe, é o mundo do sonho, é o plano de Maya. Então, no sentido mais profundo, não há essa diferença entre a realidade absoluta e a realidade relativa. Essa noção só é percebida por nós porque nós vivemos no mundo da dualidade, do yin e do yang, no mundo dos fenômenos. Em sua unidade, esse um é mistério. O mistério dos mistérios é o portal por onde entram as maravilhas. É a iluminação, é a compreensão da realidade plena. Segundo fragmento do Tao Te Ching. Se todos na Terra
reconhecessem a beleza como bela, dessa forma já se pressupõe a feiura. Se todos na Terra reconhecerem o bem como bem, desse modo já se pressupõe o mal, porque o ser e não ser geram-se mutuamente. O fácil e o difícil se complementam, o longo e o curto se definem um ao outro, o alto e o baixo convivem um com o outro, a voz e o som casam-se um com o outro, o antes e o depois se seguem mutuamente. Este é o mundo da dualidade, que nós já vimos quando estudamos o budismo, quando nós falamos a respeito da percepção, da sensação, tudo aquilo que nos vem através dos sentidos, prossegue caminho até a nossa mente. E a nossa mente classifica as coisas. Então, eu como um pedaço de bolo e acho muito gostoso. Isso corresponde ao meu conceito de bom. Logo em seguida, eu tomo uma sopa de beterraba. Não sei vocês, mas eu detesto beterraba. Isso vai me levar à concepção do ruim. E qualquer coisa que eu experimente com o paladar, eu vou classificar. Isso é delicioso, isso é bom, isso é razoável, isso é ruim, isso é horrível. E fazemos o mesmo com todas as coisas. E é desse modo que a nossa mente racional funciona. É desse modo que a realidade existe para nós. E no plano condicionado, não conseguimos ver a realidade de outro modo, que não seja através da dualidade. Assim também o sábio. Ele permanece na ação sem agir. Ensina sem nada dizer. A todos os seres que o procuram, ele não se nega. Ele cria e ainda assim nada tem. Age e não guarda coisa alguma. Realizada a obra, não se apega a ela. E, justamente, por não se apegar, não é abandonado. Esta segunda estrofe do poema já nos remete ao conceito de Wu Wei. O sábio vive no mundo da dualidade. No entanto, a maneira como ele age é a maneira desapegada, é a maneira sem ego, do agir sem agir. Essa frase tem várias interpretações e aplicações. Se nós formos pensar, por exemplo, no ensino tradicional das artes marciais. Na China, era muito raro que um professor explicasse alguma coisa. Do mesmo modo como no Japão. Se um aspirante a espadachim chegasse na casa de um mestre no Japão, ele receberia uma vassoura. E o mestre pediria para ele limpar a sua casa todos os dias. E ele ficava lá durante horas, diariamente, durante semanas, meses ou anos, apenas limpando a casa do mestre, sem receber ensinamento algum. Até que, em determinado momento, pode ser que o mestre aparecesse com uma espada de madeira e atacasse o discípulo. E ele seria obrigado a se defender de algum modo, usando a sua vassoura. Pelos anos que ele ficou apenas limpando a casa do mestre,
ele desenvolveu a força muscular, desenvolveu intuição, percepção, uma série de coisas. E, de repente, naquela situação de perigo, intuitivamente, ele realiza um movimento de defesa. A partir daí, ele começa a ser instruído nas artes da espada. Claro que um mestre que abrisse um dojo com essa filosofia hoje no Brasil não teria discípulo algum e seria obrigado a fechar o dojo em poucas semanas. Na China, até hoje, é bastante comum que um mestre de Tai Chi simplesmente realize a execução dos movimentos. Cabe aos discípulos imitar a execução desses movimentos. Da primeira vez, é provável que você não entendeu nada. Da segunda vez, você entendeu alguma coisa, mas entendeu mal. Na terceira vez, você interpretou de uma maneira completamente errônea. E nas vezes seguintes, você continuará imitando os movimentos, cometendo toda sorte de erros. Até que, em algum momento, você começará a executar os movimentos de um modo mais ou menos próximo do correto. E assim que o Tai Chi Chuan era ensinado. O mestre realizava os movimentos. Você imitava os movimentos do mestre. Claro que havia certos ensinamentos secretos que eram transmitidos depois de um determinado período de aprendizagem. Mas não esperem teorias, livros ou explicações detalhadas num sistema tradicional. Esse é um dos sentidos do Wu Wei. Outro sentido é o não se apegar a nada. Você não apenas ensina pelo exemplo, sem utilizar nenhuma palavra, como você não se apega aos resultados da sua ação. Eu não vou ganhar dinheiro ensinando sabedoria, eu não vou buscar prestígio, fama, não vou buscar um cargo. Todas as minhas ações são espontâneas, diretas e não visam nenhuma finalidade. E é desse modo que o mestre transita pelo mundo, não dizendo nada ou dizendo coisas misteriosas, que depois irão confundir a interpretação de seus discípulos. Bem, vamos ler mais um fragmento, que é o fragmento 4. O tal flui sem cessar. Apenas esse verso já nos faz lembrar dos Upanishads da Índia, onde se diz que Brahman, ao mesmo tempo, caminha e não caminha. Ele age e não age. Então, o tal flui sem cessar, embora ele seja imóvel. No entanto, na sua atuação, ele jamais transborda. Ele é um abismo, no sentido da sua profundidade, né? Ele não tem limites nem partes, como se fala também nos Upanishads. Parece o ancestral de todas as coisas. Abranda a sua dureza, desata os seus nós, modera o seu brilho, une-se com a sua poeira. É profundo, mas como é real? Não sei de quem possa ele ser filho. Parece ser anterior a Deus. O conceito de tal é muito mais profundo e misterioso do que o conceito de divindade. Na maioria das religiões, no Ocidente, sobretudo, na tradição judaico-cristã, Deus é uma pessoa, ele tem um código moral, ele distribui prêmios e castigos,
ele estabelece o que é certo e o que é errado. Esse Deus pessoal, esse Deus que pode dar prêmios ou castigos, que pode se vingar, que pode ter raiva, não corresponde ao conceito de tal, porque tal transcende a tudo isso, transcende o bem e o mal, transcende o certo e errado, transcende o prêmio e o castigo, transcende o nome e a forma. Nesse aspecto, ele pode ser considerado anterior a Deus e completamente diferente da ideia que normalmente se tem de Deus. Fragmento 5. Céu e terra não são bondosos. É só pensarmos num furacão, num maremoto, num incêndio espontâneo, numa chuva de meteoros ou qualquer outro desastre natural. Céu e terra não são bondosos. Para eles, os homens são como cães de palha destinados ao sacrifício. Aqui é uma referência a um ritual, né, da China, a um ritual de homenagem aos deuses, em que eram queimados cães de palha, ou seja, objetos de sacrifício. O sábio não é bondoso, o que não significa que ele seja mau, ele não é uma coisa nem outra. Para ele, os homens são como cães de palha destinados ao sacrifício. O espaço entre o céu e a terra é como uma flauta, vazia, ainda assim inexaurível, soprada, mais e mais sons produz. O taoísmo é conhecido por valorizar os espaços vazios, como o espaço vazio da janela, o espaço vazio da roda, o espaço vazio de uma tigela ou de uma flauta. É a utilidade do inútil. Soprada, mais e mais, produz sons. Porém, palavras em demasia se esgotam ao serem proferidas. Aqui é uma crítica a uma filosofia mais acadêmica, mais conceitual. O melhor é guardar o que está no coração. Ou seja, a verdadeira sabedoria não é expressa por palavras ou discussões acadêmicas. Ela está dentro do coração de cada ser vivo. E para finalizarmos a aula de hoje, fragmento 6. O espírito do vale não morre nunca. Ele é a mulher misteriosa. A porta da mulher misteriosa é a raiz do céu e da terra. Ininterrupta, assim como perpétua, ela age sem esforço. Aqui, a fêmea, né, assim como o vale, correspondem a esse símbolo, né, daquilo que gera a vida, né, como o útero, como vazio anterior à criação, como o Vuxi. Só que esse Vuxi, ele é representado aqui de uma maneira que pode ser imaginada simbolicamente. Então, o espírito do vale não morre nunca, já que ele é eterno, ele é vazio, ele é anterior a tudo, é absoluto, é além dos nomes e das formas, é incondicionado, é ilimitado. O espírito do vale não morre nunca. Ele é a mulher misteriosa, a mulher que é a propiciadora da vida. A porta da mulher misteriosa é a raiz do céu e da terra. Desse vazio surgem o feminino e o masculino, o yin, o yang, o par de opostos, que acasalando entre si darão origem a todas as coisas. Ininterrupta, assim como perpétua, ela age sem esforço. Age pelo Vuvei,
pelo agir espontâneo, desapegado. E assim terminamos a aula de hoje com a leitura dos 5 primeiros fragmentos do Tao Te Ching. Fica bem nítido aqui como o taoísmo se diferencia do confucionismo. O confucionismo pressupõe uma moral, pressupõe valores, pressupõe uma política, pressupõe uma forma de ensino em que há conceitos, há valores, há definições, enquanto o taoísmo é avesso a tudo isso. É o extremo contrário de todos esses pilares, né, do pensamento confucionista. Embora o povo chinês, como nós já tenhamos conversado a respeito, sempre soube combinar essas duas filosofias. Então, no que diz respeito à relação com a família, com o chefe, com os colegas no local de trabalho, com o cobrador de impostos, com o governo, com o imperador, o que predomina é o confucionismo. As formas de etiqueta, a piedade filial, o respeito ao imperador, às autoridades, enfim. A moral e a política são inerentes à vida em sociedade. Agora, no campo da metafísica, no campo da meditação iógica, da busca pela iluminação, aí o taoísmo que diz a palavra. O confucionismo diz respeito à vida em sociedade. O taoísmo diz respeito à vida dos solitários, daqueles que se exilaram da sociedade para buscar a iluminação. E o budismo acabou surgindo como uma filosofia intermediária, né? Uma vez que, pelo princípio da compaixão, ele se aproxima bastante do confucionismo, embora, na sua metafísica, ele também se aproxime do pensamento de Lao Tzu. Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Na semana que vem, estudaremos mais alguns fragmentos do Tao Te Ching. Obrigado a todos pela participação e até a nossa próxima conversa.